Está a ouvir um podcast Renascença. A tese tem uma epígrafe. Sabes o que é uma epígrafe? Estamos a ouvir o filósofo e antigo professor Sergio Givone. Ele passa-me uma pasta cheia de folhas e convida-me a espreitar. Leio na primeira página, Universidade de Florença. Título: A filosofia do jogo, a estética do futebol e o papel do guarda-redes. Ano letivo 2011-2012. Orientador, Sergio Givone. Candidato, Francesco Farioli. Tenho nas mãos uma tese de licenciatura. Ainda cheia de post-its amarelos com as anotações do professor. Ele pede-me para folhear até chegar à epígrafe, que é normalmente uma citação, um pensamento que introduz o tema. De certa forma, é o que define o espírito da tese. We don't forget never this day. Nunca esqueceremos este dia. As emoções, as sensações, as imagens ficarão connosco para o resto da vida. For the rest of life. Life with bad memories. Viver com más memórias é uma tragédia. Viver com boas memórias é o que nos dá força para continuar a lutar. Us the energy to continue the fight. Be themselves. Don't lose. Sejam vocês mesmos, não percam a identidade. Play like devils. Joguem como uma equipa, lutem como diabos e vençam. Sejam vocês próprios, não percam a identidade. Lutem como diabos. De quem é o pensamento que inspira Farioli? Vamos ficar a saber neste episódio, mas por agora, diga apenas que esse homem é hoje um dos maiores rivais do treinador do Porto. É inacreditável. O meu nome é Eduardo Soares da Silva e este é o Código Farioli, um podcast de Renascença. Episódio 2, O Pensador. Sergio Givone vive mesmo no coração de Florença, uma das capitais culturais da Europa. Foi aqui que começou o Renascimento. E é por aqui que passa a definição do espírito crítico de Farioli. Givone foi o orientador da tese de Francesco e convida-me a visitá-lo em sua casa para conversarmos sobre filosofia, estética e futebol. Calcio. O professor tem uma ligação inesperada ao Porto e até ao clube, mas isso só mais tarde descobrimos. Dou por mim e estamos em frente à catedral, o icónico Duomo. Logo ao lado, a estátua do Porcellino, um javali de bronze. A lenda diz que se lhe esfregar o nariz, atirar uma moeda e ela não ficar presa na grade, voltarei em breve a Florença. Outra meia dúzia de passos e chega à Piazza della Signora. É um verdadeiro museu a céu aberto. Uma cópia da estátua de David, de Michelangelo, mais umas 20 esculturas e 1000 turistas americanos. Logo à direita, eis a entrada da Galeria Uffizi, uma das maiores coleções de arte do mundo. O Nascimento de Vênus de Botticelli, a Medusa de Caravaggio, obras de Rafael, de Giotto, de Leonardo da Vinci. Ainda tenho algum tempo livre antes de me encontrar com Sergio Givone e tento a minha sorte. I'm a journalist. Do you know if they let journalists in to record some video? Italian journalists, yes. No, foreign, no. Only Italian. Okay, thank you. Contento-me com uma pausa nas margens do Arno a contemplar a Ponte Vecchio. É a última paragem antes de chegar ao destino final. Sergio Givone, 82 anni. Sergio Givone, 82 anos. Dei aulas em Florença desde 1991 até 2014. Fino al 2014. O meu último aluno foi o Francesco Farioli. And that's why I gave him a thesis. E foi por isso que lhe atribuí uma tese que não é exatamente filosófica, mas uma abordagem filosófica sobre futebol. Sérgio está à meia luz. Ao fundo da sala, um velho relógio de pêndulo. Da janela, vê-se a cúpula do Duomo. No escritório há uma secretária, 2 sofás onde estamos sentados e todas as paredes estão preenchidas com livros e mais livros. Ele é um produto da Escola de Pensamento de Turim
dedicou a vida a estudar o nihilismo e a estética. Aprendeu com outros intelectuais como Umberto Eco, Luigi Pareison e Gianni Vattimo. All'invenzione, all'estro. Givone é também parte de uma instituição que gera o Centro Histórico de Florença. Trata da renovação dos monumentos e da divulgação dos eventos culturais da cidade. E, acima de tudo, tem como prioridade não deixar que Florença pare no tempo, que se torne apenas um ponto turístico, mas que continue a ser um foco de desenvolvimento cultural. Até a casa de Givone é quase um património histórico. Il primo ospite. Sabe quem foi o primeiro hóspede desta casa? Raffaello. Non dico qui, non lo so. Não estou a dizer aqui mesmo. Non sono delle pitture modeste. Estas são pinturas modestas, mas o Rafael viveu aqui desde 1504 até 1506. Al 1506. 1504 foi o ano em que acabou de pintar o Casamento da Virgem, uma das obras mais icónicas do Renascimento. Pergunto-lhe como é que a estética e a filosofia se podem aplicar a um desporto, neste caso ao futebol. Farioli lo spiega molto bene. O Farioli explica isto muito bem, melhor do que eu consigo. Perché dietro il gioco del calcio, e Farioli lo spiega, c'è un'idea di mondo. Por trás da ideia do futebol, e o Farioli explica isto, há uma ideia de mundo. Bellezza. C'è fallimento. Há beleza, há fracasso, C'è bene e male. há o bom e o mau. C'è solidarietà tra giocatori. Há solidariedade entre os jogadores. Há todo o mundo. O mundo como vontade e representação, disse Schopenhauer. Il calcio come volontà e rappresentazione, dice Farioli. O futebol como vontade e representação, disse Farioli. The beauty could be the beauty of a goal and the beauty of A beleza pode estar num golo ou na cúpula de Santa Maria del Fiore. Pode ser o David de Michelangelo. Davide di Michelangelo e Givone explica-me que estas não são ideias novas, remontam aos primórdios da filosofia. É Heráclito, um pensador grego, conhecido pela ideia de que tudo está em constante mudança, que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio e a pessoa já mudaram entretanto. il mondo è un bambino che gioca a calcio, che gioca a palla. O mundo é uma criança que joga a bola. Não é futebol. Os gregos não tinham uma bola de borracha, era de tecidos. Avevano però una palla di stracci. O Farioli parte deste fragmento de Heráclito. O Heráclito era um filósofo e o Farioli é um filósofo. Heráclito era um filósofo e Farioli é filósofo. É curioso pensar em Francesco Farioli desta forma. Para mim, Farioli é um treinador de futebol, o treinador do Porto. E desde o último verão que o ouço falar quase de 3 em 3 dias do trabalho defensivo de Kivior e Bednarek, do incansável Frauolt, de como evoluiu Samu. Mas para Sergio Givone, Farioli não é nada disso. Farioli é um filósofo. Perché lui veniva a lezione Ele vinha às aulas e ficava no fundo da sala, silencioso. silenzioso. Não era de conversar muito com os outros colegas. Era um miúdo discreto, tímido, mas gentil e muito linear e claro nas suas ideias. Discreto, gentile e anche molto lineare, molto chiaro nelle sue cose. Givone não se lembra de ter conversado com Farioli até o momento em que ele lhe entra pelo gabinete com uma proposta um pouco louca. Un giorno me lo sono visto, professore. Um dia estava no meu escritório, na universidade, e vejo um miúdo a entrar. Vedo arrivare questo ragazzo, Farioli, che conoscete. Era o Farioli. Più timido, più Muito tímido, tranquilo. tranquillo. E mi dice: io voglio fare una tesi. Disse-me que queria fazer uma tese sobre a estética do guarda-redes. Eu perguntei o que é que significa isso e ele disse-me que tinha uma ideia. Avevo un'idea filosofica. Uma ideia filosófica. Eu perguntei porquê. Eu entendo a ideia da estética do futebol no sentido da teoria filosófica, da sensibilidade, do jogo, da vida. Filosofica della sensibilità, del gioco. Mas o guarda-redes? Ma il portiere. Os minutos que se seguem são de argumentação intensa. Conseguirá Francesco impressionar Givone? Mas o que leva um miúdo de uma pequena vila na Toscana ao gabinete de um professor de filosofia da Universidade de Florença, uma das mais antigas e mais prestigiadas do mundo? Devo dizer-lhe isto. Para mim, a filosofia é uma coisa que ele herdou da mãe. Appreso molto da sua madre. O pai Máximo entrega os créditos à mulher. Mia moglie Roberta è una donna intelligente. A minha mulher, a Roberta, é uma mulher inteligente que se interessa sobre tudo o que a rodeia. Gosta muito de ler, tal como o Francesco, e acho que esse foi um dom que a minha mulher transmitiu ao Francesco. Dote, che mia moglie ha trasmesso
a Francesco. Quando Francesco decidiu o curso, os pais aprovaram. La filosofia è un qualcosa che veramente ti... A filosofia é algo que realmente te abre a mente. Por isso, passas a ter um pensamento diferente e vês as coisas numa perspectiva e num modo diferente do de muitos outros estudos. Em muitas conversas com antigos parceiros, a licenciatura em filosofia é apontada como definidora. É o caso do treinador Massimiliano Magliulo. Lui è laureato in filosofia, lo sai? Ele é licenciado em filosofia, sabias? Fez uma tese sobre a beleza do futebol. Para o antigo colega de equipa Francesco Pecchia, a escolha fez todo o sentido. Yeah, he was always like that. For him, nothing was so simple. Ele sempre foi assim. Para ele, nada era assim tão simples. Ele queria saber tudo sobre tudo. About everything. Foi essa sede de conhecimento que o levou a conseguir o inesperado. Voltamos à sala-museu do professor Givone. O ritmo da tarde continua a ser marcado pelo relógio. A cada meia hora, o pêndulo ecoa pela sala. Mi dice perché il portiere conosce il segreto Do futebol. The goalkeeper knows the secret of football. What does it mean that the goalkeeper knows the secret of football? O que significa isso? Because the goalkeeper Sabe o segredo porque joga e não joga. Está no meio do campo, mas está fora. of the play and outside. Porque ele tem uma visão diferente. Está parado e a equipa está a jogar noutro espaço. Isso permite ao guarda-redes ter uma visão diferente, filosófica. E filosófica porquê? Porque o filósofo é o homem que participa, mas está fora. Observa e está envolvido. Entra na política e julga. O guarda-redes Entra nell'agone politico, ma lo giudica. È il portiere, inside and outside in the same time. fora e dentro ao mesmo tempo. Givone deixou-se encantar por aquele rapaz. Quel giorno ho detto, ma sto ragazzo ha delle idee mica male, a testa. Naquele dia eu pensei, este miúdo tem uma boa cabeça, é inteligente. E depois provou isso mesmo. Tema aprovado. Farioli vai para casa e põe-se a trabalhar até nascer a obra. 2012. Universidade de Florença. Filosofia del gioco, la estetica del calcio e il ruolo del portiere. Em que pensa Farioli? Ele diz que pedir a uma criança que se livre da bola, que é a ferramenta essencial para o sucesso do jogo, é obviamente pedir a coisa mais sem lógica e, de certa forma, imoral que um treinador pode pedir de um jogador. E quem o inspira? De quem são as palavras que ouvimos no início do episódio? Siate voi stessi. Sejam vocês mesmos, não percam a identidade como equipa. Joguem como uma equipa. Lutem como diabos e vençam. Isto é típico do Mourinho. Tipical Mourinho. José Mourinho. O próprio. Uma equipa para chegar à final da Champions League. O dia 24 de maio de 2004. E que o Porto não é uma grande equipa em Portugal, é uma grande equipa na Europa. It is Monaco and Porto who will contest the 2004 UEFA Champions League final. Final da Liga dos Campeões. Porto 3, Mónaco 0. Porto are the champions of Europe. O triunfo de Gelsenkirchen que levou Mourinho à glória do futebol mundial. E anos antes de sonhar que algum dia treinaria o Porto, Farioli citava José Mourinho. Na altura, ídolo, hoje, rival. Life is funny because, E a vida pode ser engraçada porque, anos mais tarde, Farioli vai treinar o Porto e o Mourinho não está em Portugal, mas volta nesse mesmo ano. exactly in the year that... It's unbelievable. É inacreditável. Farioli compara também Mourinho a Guardiola e lembrem-se que escreveu a tese em 2012, no auge da rivalidade Real Madrid-Barcelona. 400 million pairs of eyes are cast on the beautifully illuminated Estadio Bernabéu. Intitula-os de dois ideólogos de um novo futebol. À sua maneira, ambos são filósofos. Mourinho é comparado ao mágico Houdini, que ilude o público com o truque das algemas. O Higuaín vai em banquilho. Não queres saber? Queres saber de Pedro León? É problema tuo. Elogia-lhe a capacidade de se erguer como um homem honesto num futebol corrupto, preparado para assumir qualquer responsabilidade. Diz que Mourinho é o campeão das 1000 batalhas. E talvez até vejamos um pouco deste Mourinho no Farioli de hoje. Já Guardiola é um grande chefe de cozinha, mas também um magnífico maestro. Farioli imagina o Barcelona daquele tempo como uma orquestra. Guardiola está no piano.
Here's Messi. Away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? O defesa Puyol no trompete, para os momentos que precisam de choque. Os médios Xavi e Iniesta estão na flauta, ditam o tempo, o ritmo, a velocidade. Já Messi toca a harpa. Quando vibra as cordas, quando joga, dá forma, doçura, dá harmonia. Pergunto a Givone se acha que Farioli é mais Mourinho ou mais Guardiola. Farioli é allievo di tutti. O Farioli é um estudante de todos. Tirou algo de todos os grandes treinadores do passado. Mourinho, Bielsa, o Sacchi aqui de Itália. Mourinho, Bielsa, Sacchi in Italia. Se uno mi chiede qual é... Quando me perguntam qual é o estilo dele, eu digo que não tem nenhum. Tem muitos e adapta-os no momento certo. Ne ha tanti e li adatta tutti al momento giusto. Há ainda uma longa referência ao elegante médio Andrea Pirlo. Recuperaremos essa passagem noutro episódio, quando os dois se reencontrarem num jogo na Turquia. A tese tem ainda um capítulo sobre o futebol moderno, cada vez mais programado, menos imprevisível, menos mágico. Bisogna lasciare e prevedere. É preciso deixar espaço no futebol para a invenção, para a inspiração. All'invenzione, all'estro. Para aquilo a que os brasileiros chamam de ginga. Vai, faz, não planeias, inventa. Como o Pelé fez no famoso Mundial. Schema, lascialo perdere, dimenticalo, inventa. No, come Pelé ha fatto nel famoso campionato la ginga. A ginga. Aqui em Piemonte, sem sabermos o que era a ginga, tínhamos uma palavra para isso. Ghedo. É uma palavra piemontesa que quer dizer exatamente o mesmo. O estro. Como se diz em português, a invenção genial, a fantasia. Que vuol dire estro. Come si dice in portoghese? Estro è l'invenzione geniale, la fantasia. C'è un capitolo nella tesi di Farioli su questo. Há um capítulo na tese do Farioli sobre isto. Ele diz que o futebol moderno será assim, não voltará atrás. Será cada vez mais meticuloso, mais programado, mais obsessivo. Più meticolosa, sempre più precisa e anche ossessiva. A tese entra depois definitivamente no tema do guarda-redes. Começa por Yashin. É um mítico guarda-redes soviético, até hoje visto como o melhor de sempre. E segue com o espanhol Víctor Valdés como protótipo de guardião do futuro. O guarda-redes como primeiro atacante, não como o último bastião da defesa. Para Farioli, o guarda-redes aprende a viver com os seus medos, com a responsabilidade do número que veste. É um homem solitário. E ser guarda-redes é um estilo de vida. Aquele é um verão de reflexão e muitas horas no computador. Em setembro, volta a bater à porta do orientador e entrega-lhe 108 páginas. É venuto a maggio a chiedermi la tesi. E in genere... Ele veio ter comigo em maio para combinar a tese. Normalmente os alunos depois voltam, um pouco depois, para correções. Per rettificare, per... Maggio, poi giugno, e poi le vacanze. Passou maio, depois junho, depois as férias e nunca mais o vi. Não voltei a ver o rapaz até setembro, por isso não tive a oportunidade de lhe dar conselhos. Faz isto, não faças aquilo, corrige isto e aquilo, etc. É venuto a setembro. Voltou em setembro, com a tese toda feita, terminada. Finita, fatta. Io mi sono arrabbiato. Fiquei irritado. Não realmente irritado, mas disse-lhe: como é que já fizeste a tese? É suposto dialogar, trocar ideias. Pensava que tinha de fazer o meu trabalho como mentor. Ele disse, de uma forma muito tímida, até um pouco desapontado: fiz o que pude, professor. Leia, se não estiver boa, faço novamente. Um po' deluso. Dice, ma io ho fatto quello che ho potuto fare. Professore, veda lei, se non va bene, la rifaccio. Farioli vai para casa e Givone começa a folhear. Lê uma, lê duas, lê três, até chegar às 108 páginas. E l'ho letta dall'inizio alla fine. Lia do início ao fim. Estava tão bem escrito, tão claro, com uma ideia tão linear e coerente. Ele voltou na semana seguinte para ouvir a minha opinião e disse-lhe que a tese estava boa assim. Só lhe fiz 2 ou 3 sugestões, coisas pequenas. Isto sim não é normal. Questo non è normale. A apresentação corre bem, nota máxima. E depois, Givone perde-lhe o rasto. Só se encontram novamente em 2018 e é Farioli que o procura. Avevo dimenticato Farioli. Tinha-me esquecido do Farioli. Nem sabia que tinha começado a sua carreira de treinador. Fui a Benevento,
dar uma palestra, acho que foi sobre Kant, e no público estava um jovem que não reconhecia a primeira. Ele, no final da conferência, veio falar comigo e disse: sou o Francesco Farioli. Disse: sono Francesco Farioli. Farioli? O que escreveu uma tese sobre futebol? Sim, sou eu. O que fazes aqui a Benevento? Sim, sono io. Ma cosa fai qui a Benevento? Ficam quase 2 horas a conversar. Farioli conta-lhe tudo. Os anos a treinar nas divisões inferiores, a aventura no Qatar, como convenceu o promissor treinador Roberto De Zerbi a dar-lhe uma oportunidade. São histórias que conto no próximo episódio. Já tinha desenvolvido outra aura nesta altura. Aquela presença de treinador. O penteado. Mas tirando isso era o mesmo. Per il resto era uguale. Ma lui è la prova provata che la filosofia... Ele é a prova viva de que a filosofia te pode dar uma vantagem. Una marcia in più. Sérgio Givone já se encontrou com Farioli este ano, no Estádio do Dragão. Foi convidado para assistir à vitória do Porto frente ao Aroca no fim de fevereiro. É uma coincidência, mas o antigo professor tem família portuguesa. A filha emigrou para o Porto e o neto é portista. O que me surpreendeu foi que no final de junho o meu neto falou comigo e disse: avô, o Farioli vem para o Porto. E eu disse-lhe: não, impossível, não há nada na imprensa italiana. Farioli viene al Porto. Dice: no, ma non è possibile, non letto, perché nei giornali italiani... Pediu-me: fala com ele conta-te as novidades, ele adora-te. E eu mandei-lhe um mail: espera, eu mostro-te. Ti dice di sì. E io ho scritto: aspetta, faccio vedere. Givone vai buscar um tablet e mostra uma troca de e-mails com Farioli no verão passado. Professore, ma che piacere ricevere... Professor, que gosto receber a sua mensagem. Pode dizer ao Gaspar é o nome do meu neto, que o professor Givone, ou o avô Sérgio, conseguiu convencer-me mais uma vez. Mi hanno convinto. Con lo che be the occasion, it will be a pleasure. Será um gosto receber-vos no centro de estágios e num jogo. And for a play, for a match. Estava quase a despedir-me de Givone, mas falta uma pergunta. Há uma frase em latim: ab absurdo sequitur quodlibet. É quase um lema para Farioli. É tão importante que está na descrição das suas redes sociais. Mas o que é que significa? It is possible to do in the same time two things completely different and contradictory. É possível fazer ao mesmo tempo duas coisas completamente diferentes, contraditórias. Filosofia e futebol não têm nada a ver uma com a outra. É absurdo fingir que se é filósofo e jogador de futebol ao mesmo tempo. Football player. Mas do absurdo vem o que realmente queres. Comes sometime what you really want, the surprise. A surpresa. O amor é surpresa. The first time you see the man, the woman you love. A primeira vez que encontras o homem ou a mulher que amas, a primeira emoção é surpresa. Platão chama-lhe uma reminiscência. Is an anamnesis. Is absurd. Is perfectly... É absurdo, é perfeitamente racional. Ambos. Both. Who knows? Quem sabe? Apresentar a tese foi o fechar de um ciclo. Francesco está pronto para enfrentar o mundo. Pronto para passar a ser Farioli, filósofo e treinador. Absurdo, racional, os dois ao mesmo tempo. Termino com uma parte dos agradecimentos da tese. Foram escritos no verão de 2012. É o início de uma viagem ainda indefinida e em parte desconhecida. Tenho a sensação de me estar a apresentar ao palco do mundo sem saber onde ou como estarei. Por agora limito-me a agradecer-vos por terem estado ao meu lado, por me terem impulsionado e delineado parte do meu futuro. Orgulhoso de vocês, mas também orgulhoso de mim. A licenciatura que está prestes a terminar, quero dedicá-la a mim mesmo, pelos quilómetros percorridos na procura de um futuro incerto, mas cheio de expectativas. Pelas refeições rápidas feitas no carro, entre um compromisso e outro. Pela força que tirei das desilusões e das grandes dores, mas também pela alegria das metas alcançadas. Pela serenidade da minha alma e, sobretudo, pelos ensinamentos que defendi com orgulho e firmeza. Àqueles que, com o suor do seu rosto e a tenacidade das suas mãos, me permitiram estar aqui, a receber este diploma. Francesco Farioli. No próximo episódio, mergulhamos no desconhecido com Farioli.
no início da sua grande aventura. Una volta io mi ricordo che ho avuto una discussione abbastanza importante su... Lembro-me de termos uma discussão grande sobre a posição do guarda-redes. A certa altura tive de lhe dizer, faz como eu digo. Ele era muito convicto das suas ideias. Come dico io perché... però non eravamo, cioè lui era convinto di quello che diceva. Dopo un po' di anni, quando era a Benevento... Alguns anos depois, num Benevento AC Milan, ele mandou o guarda-redes para o ataque e ele marcou o golo. E depois ligou-me nessa noite, disse, Mister, fiz como tinha feito comigo, recorda-se? E eu disse, sim, lembro-me. Ho fatto come avevamo fatto noi. Mi chiamò la sera e disse, ti ricordi? Dico sì, mi ricordo. Este foi o segundo episódio do podcast O Código Farioli. A ideia original, produção, entrevistas e guião são da minha autoria, Eduardo Soares da Silva. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e do Diogo Casinha, com apoio técnico do Paulo Teixeira e José Luís Moreira. A concepção gráfica é do Rodrigo Machado. O apoio à produção do Rui Leitão e Inês Braga Sampaio. A coordenação Bola Branca é do Luís Aresta e Hugo Tavares da Silva. A revisão e coordenação multimédia é da Catarina Santos. A coordenação editorial dos podcasts Renascença é da Maria João Cunha. Se gostou do episódio, pode comentar, partilhar e avaliar no Spotify, Podcasts ou em qualquer outra plataforma. E pode subscrever o canal do YouTube da Renascença. Pode também escrever-me para eduardo.silva@rr.pt. E em breve poderá ver tudo o que lhe estou a contar em vídeo. A seguir, Qatar, YouTube, Deserbi. Renascença Podcast.